Olá, amigos. Eu estou um pouco ausente das obrigações ordinárias desse canal, que é a de dar as notícias internacionais, por um motivo bastante trabalhoso, eu diria. Eu estou preparando um novo curso de filosofia. Dessa vez falarei sobre a filosofia de Edmund Husserl, a fenomenologia. Farei uma introdução à fenomenologia de Edmund Husserl. Bem, para quem não me conhece, eu sou professor de filosofia, meu nome é Alexandre Augusto Belei. Eu fui professor de filosofia há vários anos, sou formado em filosofia, com graduação também em História e Sociologia, fiz um mestrado nas áreas de Metafísica e Teoria do Conhecimento e acabei interrompendo a minha caminhada acadêmica por motivos políticos e também de ordem pessoal. Mas, enfim, dei aula há muitos anos na universidade que fiz o mestrado e depois de ter deixado a sala de aula, dediquei-me ainda mais à pesquisa filosófica. Bem, com esse interesse, que é o primordial, o meu interesse primordial, acabei descobrindo uma filosofia muito necessária, muito importante para o fim dos tempos que estamos vivendo agora. Houve outros fins dos tempos e outras filosofias necessárias àqueles fins dos tempos, mas tenho descoberto agora, recentemente, que essa filosofia de Edmund Husserl, a fenomenologia, ela é uma filosofia essencialmente postada no fim de uma era. Como foi, por exemplo, a filosofia de Santo Agostinho. Também era uma filosofia do fim dos tempos, pelo fato de que Santo Agostinho viu ruir o Império Romano, viu ruir o seu mundo e anteviu o começo de uma nova era. Lá, naquela fronteira entre o fim de um tempo e o começo de outro, se localizava o pensamento maravilhoso de Santo Agostinho e sua filosofia. Eu penso que é possível também dizer que a filosofia de São Tomás de Aquino é uma filosofia do fim dos tempos, porque nós costumamos dizer que a filosofia de São Tomás pertence à Idade Média. De fato, convencionalmente ela está lá, na Idade Média, mas ela está no fim da Idade Média. Ela é o último grande edifício da razão humana de um tempo. Depois de Santo Agostinho e Duns Scott, que vem ali na esteira de Santo Agostinho, há uma ruptura. Aquele mundo que muitos consideram a idade das trevas acaba-se. Em determinado momento começa uma coisa completamente diferente. Há uma ruptura. Portanto, a filosofia de São Tomás, é possível também dizer, ela está lá no fim dos tempos. A filosofia de Edmund Husserl, como a desses dois exemplos que eu citei, também está num mundo em crise. Edmund Husserl percebe que a crise do seu mundo, que ele chama de crise europeia, é a crise da ciência, a crise de toda a ciência, a confusão generalizada, o império da doxa, o império da opinião. Bem, Edmund Husserl estava certíssimo. Nós estamos realmente no império da confusão. Estamos, sim, diante de um mundo em ruínas e na perspectiva de algo completamente diferente que não sabemos bem o que é. Mas entre um e outro mundo existe nós aqui, meio perdidos e atônitos no meio de em contato ou entre tanta confusão. Bem, por essa razão, julguei necessário fazer esse curso, uma introdução ao pensamento de um filósofo que tinha a noção exata do mundo em ruínas em que se encontrava e deu uma contribuição a esse mundo usando do que Santo Agostinho usou, do que São Tomás de Aquino usou, a filosofia perene. A filosofia perene pode-se falar muito sobre ela, mas eu costumo resumir ou
significar ou traduzir perene por filosofia de Deus, aquela que não passa, aquela que é, de certo modo, sempre atual ou sempre atualizada. A filosofia perene não acabou com a filosofia de São Tomás de Aquino, não terminou com a filosofia de Leibniz, mas está aí. A última grande expressão da filosofia perene, tenho certeza, é a fenomenologia. Bem, eu estou preparando então um curso sobre isso, sobre a fenomenologia. Como característica dos meus cursos, o meu modo de dar aula, encontra-se aí uma expressão nada acadêmica. Eu não costumo trazer aqui uma linguagem acadêmica, ou seja, analítica, profundamente analítica, para outros iguais a mim, digamos, entre aspas, que fizeram filosofia. Acho que a filosofia não tem esse estatuto, ela não está restrita ao mundo acadêmico. A filosofia é algo que o homem faz para si e para todos os demais. Portanto, não é algo que um acadêmico faz para outros acadêmicos. Portanto, a minha forma de explicar ou de dar aula sobre filosofia é tentar fazer com que todos a compreendam numa linguagem o mais coloquial possível, sem cair no ridículo de perder o rigor. Bem, eu tento, peço a Deus que me dê a graça de unir as duas coisas, ser acessível ao maior número de pessoas possível, sem perder o rigor. Para isso, é claro, eu tenho que ser o máximo possível também escolar. E escolar quer dizer explicar o mais detalhado possível os conceitos de uma filosofia. Tentarei, ou melhor, estou tentando fazer isso com a filosofia de Husserl. Não é fácil. Trata-se de uma filosofia com uma nomenclatura própria, mas não é só essa dificuldade, é uma filosofia que, de certo modo, inaugura um novo âmbito, ou melhor, traz luz a um domínio até então desconhecido da filosofia. Portanto, isso é muito difícil. É uma filosofia de ponta, atualíssima. Ainda que Husserl seja um filósofo do século XX e suas grandes obras estão aí entre o começo do século e os anos 30, bem, ele é absolutamente atual. É uma filosofia para 400, 500, 600 mil anos, quem sabe. Então ela está só começando. É muito difícil também por isso. Tentarei nesse curso ser o mais, digamos, escolar possível, o mais acessível possível. Mas a questão, o que realmente me preocupava, era fazer uma apresentação. É muito difícil, a apresentação é uma coisa muito difícil. Estava imbuído do propósito e da necessidade de fazer uma apresentação desse curso, mas confesso, não sabia exatamente por onde começar. A apresentação é basicamente como pedir emprego para alguém. É justamente o momento mais difícil. É preciso estar bem vestido, penso eu, é preciso estar asseado, ter um discurso objetivo, porém agradável. Enfim, uma apresentação conta muito. É depois de uma apresentação que se tem a perspectiva: opa, acho que me saí bem, o emprego é meu. Ou não, fui mal pra caramba, acho que dancei. É isso. A apresentação é sim mais difícil do que apresentar o curso, embora pareça redundante aí. A apresentação do curso é muito mais difícil do que o curso em si. E estava com essa preocupação, até que fui aqui pertinho no boteco comprar um cigarro e na volta, passando por uma obra, uma casa em construção, acabei tendo um vislumbre de como apresentar esse novo curso. Estava ali diante de uma atividade, de fenômenos que vinham para mim. Pedreiros construindo uma casa. Eu de repente estava de frente para o mundo dos pedreiros. Sim, eu via pedreiros.
um assentando tijolos, outro carregando tijolos num carrinho, outro batendo a massa, outro fazendo madeirame para o concreto, enfim, vários pedreiros ali, mas o que realmente me chamou a atenção imediatamente foi o mundo que se apresentava para mim como um fenômeno naquele momento, o mundo dos pedreiros. E aí, voltando para casa, dei-me conta de que são muitos os mundos, como já dizia Russell. O mundo da criança, o mundo do adolescente, o mundo dos pedreiros, o mundo da medicina, o mundo da ciência, o mundo da lógica, o mundo dos jogadores de futebol e assim por diante. Cada um desses mundos é basicamente fechado. Tem a sua linguagem própria, os seus elementos próprios, a sua própria dimensão. E, por serem fechados, impedem que cada um daqueles elementos dentro do mundo específico fiquem alijados ou aprisionados ou separados do mundo de todos nós. Pois é, a apresentação desse trabalho então estava prontinha, caiu-me prontinha. Este novo curso que eu darei é o curso sobre a forma que podemos demolir os mundos particulares para compreender ou ter uma intuição do único e possível mundo de todos nós. Essa é, a rigor, uma das tarefas de Edmund Husserl com a fenomenologia. Como nos libertar dessas prisões dos nossos mundinhos particulares para, enfim, nos lançarmos ao único e somente único mundo de todos nós. Esse é o problema. O mundo e os mundos dentro do mundo. Pois é. Bem, o que nós estamos vendo hoje é exatamente isso. Ao invés de quebrarmos as paredes, as cúpulas desse mundo de cada um de nós para o mundo em que nós todos estamos, fortalece-se cada vez mais a cúpula dos mundinhos particulares ou dos mundos particulares. Problema do nosso tempo, mas não é só do nosso tempo. Isso não é exclusividade nossa. Foi por isso, aliás, que surgiu a filosofia. A filosofia é sempre um confronto entre o rigoroso conhecimento do mundo e as opiniões particulares dos mundos particulares. De modo mais filosófico, é sempre a disputa entre a episteme e a doxa. Isso o próprio Husserl reconheceu já na fase final da sua obra. Ele precisou voltar a Platão para entender onde começa a filosofia. E a filosofia começa exatamente nesse momento em que Platão faz uma distinção da rigorosa ciência daquilo que é mera opinião. A rigorosa ciência, que ele chama de episteme, é o saber excelente. Mas o saber excelente tem como adversário a mera opinião de cada um. Entre a episteme e a doxa está todo o problema. A ciência rigorosa de um lado e aquilo que as pessoas acham de outro. A filosofia começa com essa distinção porque esse era um problema de Platão. Todo mundo opinava sobre tudo, segundo os ditames dos seus mundos particulares. O jovem opinava sobre o mundo dos jovens, o ancião opinava sobre o mundo dos velhos, e tudo ficava basicamente incomunicável. Onde a base comum poderia estar, senão naquilo que era de todos, universal, valendo para todos e para todos os tempos. Platão disse, ou achou, ou pensou, que estava na episteme, na ciência rigorosa. Bem, esse é o problema também nosso. Hoje, como ontem, é opinião para todo lado. Até mesmo dentro das universidades, o que mais se faz é fortalecer os mundos.
Quem são os professores de filosofia hoje, se não defensores ferrenhos dessa ou daquela ideologia? O mundo da filosofia já não é o mundo universal de todos nós, mas o mundo da militância. Uns defendem arduamente a filosofia materialista, positivista, psicologista de Karl Marx, outros, enfim, defendem a metafísica, outros defendem a ontologia, outros o existencialismo, e cada um o faz a partir daquilo que considera ser o mundo. O mundo do existencialista, o mundo do marxista, o mundo do ateu, o mundo do crente, mas e o mundo? Ele próprio. Quem fala a partir dele, do mundo de todos nós? Aí entra Edmundo Husserl. Edmundo Husserl quer exatamente isso, essa é a pretensão, falar desde o mundo de todos, e não dos elementos próprios desse ou daquele cientista ou filósofo. Pois é, pensei, aí está a minha apresentação. Diga na sua apresentação que você fará um curso sobre a filosofia do fim dos tempos, aquela que pretende demolir todos os pequenos mundos em prol do único mundo existente. E diga que essa filosofia chama-se Fenomenologia, descoberta por Edmund Husserl, um filósofo alemão e judeu do século XX. Pois é, pensei realmente em fazer isso e cá estou. Essa é a apresentação do curso que darei daqui para frente. O curso se chamará Introdução à Fenomenologia, uma filosofia do espírito e do fim dos tempos. Bem, por que espírito? Por que fim dos tempos? Fim dos tempos eu já mais ou menos disse. Mas por que espírito? Na verdade, é a filosofia do eu puro, é a filosofia da consciência pura. Agora, como Husserl chegou nisso, bem, aí é preciso fazer o curso. Então eu convido a vocês todos a aguardarem. Logo mais esse curso estará pronto, colocaremos na plataforma do Hotmart, a princípio é isso. Espero que vocês estejam lá. Tentarei fazer dar um curso o mais abrangente possível, ou melhor, o mais longe de uma linguagem acadêmica possível, tentando fazer com que a compreensão da fenomenologia se dê por exemplos da nossa vida. Acho que aí fica mais fácil para entender. Não é, repito, um curso fácil, mas precisamos de algo bastante sólido hoje para entender esse mundo em ruínas ao nosso entorno. Ou melhor, este tempo desgraçadamente confuso em que vivemos. Eu conto com vocês. Vou ficar um pouco ausente agora, mas logo mais o curso estará pronto e acho que valerá a pena. Bem, vocês devem ter notado aqui, os amigos do canal, nós estamos hoje com algumas coisas diferentes, fizemos algumas mudanças, temos uma mesa nova aqui no estúdio e peço desculpas, o nosso fundo, esses livros que não são exatamente livros que vocês estão vendo, ficou menor. Esse fundo ficou menor porque ainda não temos condição de uma boa estante aí para colocar os nossos livros reais. Quem sabe um dia. Mas peço desculpas também aos terraplanistas que eventualmente frequentam o canal. Esse globo que está aí não é por vontade minha, nem é real. Ele faz parte da mímese. Conto com vocês. Até lá, até depois.